Ó, antes de a gente começar o personagem, a gente vai ter que fazer isso aqui, que é o que a gente chama de blocar o personagem. É sair pegando um monte de geometria separada, geralmente isso aqui é um boxzinho com o Turbo Smooth, e aí você, independente de como tiver a fluência da malha, independente de como tiver os cortes e deformação, o que você vai fazer? Você vai juntando os blocos da malha até que você chegue... Você só vai se importar com o volume da geometria, você não vai se importar com o wireframe, com os loops, tá? Esse seria o primeiro passo. Então, vocês vão estudar bastante isso aqui, ó, blocagem do modelo, tá bom? Ó, tem que chegar em algo assim. Esse aqui tá bem legal, esse aqui tá bacana, que ele mostra os músculos, a postura dele tá bem legal. Mas a proposta inicial é essa daqui. O meu personagem, ó, deixa eu abrir alguma imagem dele aqui, só para vocês verem. Bom, eu trouxe algumas imagens aqui, são algumas referências do meu personagem, tá? Eu já tinha feito esse personagem no passado, expliquei para vocês nas últimas aulas, né? Que esse personagem já foi feito em várias versões, né? Essa aqui, inclusive, é uma das primeiras versões dele e tal. E até nas aulas de Blender e do portal, a gente já tem até uma versão desse personagem feita, né? Mas aí eu quero criar um novo design para ele, um novo... Deixa eu já mostrar aqui. Ó, tem essa seção aqui, que são as aulas da criação deste personagem aqui. A gente vai construir agora um personagem parecido com esse, antes de ir pro nosso avatar humano, né? Porque um personagem desse aqui você tem uma liberdade artística maior, sabe? Então eu acho que é melhor pra gente começar, pra gente treinar. É como eu falei numa aula anterior pra vocês, esse personagem aqui, quando eu fiz ele no passado, vou deixar ele na pose original, eu acho que eu exagerei muito em algumas proporções, assim, sabe? Tipo, a cabeça dele tá muito exagerada, tá muito grande, o corpo dele tá muito pequenininho em relação ao pé, sabe? Então, assim, eu acho que ele até ficou próximo ao que eu tinha aqui no conceito, né? Que foi esse personagem aqui. Eu tentei seguir essas proporções. Mas no final, quando eu coloquei ele em 3D, eu senti que ele não funcionou muito bem, assim, sabe? Então eu vou tentar trazer algumas proporções diferentes para ele nessa versão que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Agora não, né? Vai ter algumas etapas desse processo. Provavelmente vai demorar 2 ou 3 aulas, porque agora eu vou fazer a blocagem. Na aula que vem a gente vai fazer a retopologia e depois vai para a parte da animação, tá? Mas o principal aqui é a gente entender essa parte da blocagem e é aqui que vai entrar a proporção, né? Eu quero colocar uma proporção nele, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria uma proporção mais Pato Donald, assim, sabe? A cabeça um pouquinho menor, o corpo do Donald ele é um pouco maior, ele é uma coxinha, tá vendo? Mas ele é quase a altura de 2 cabeças, ó. Ele é uma cabeça e meia, quase, sabe? A perna dele mais fininha, o pé um pouquinho menor. Eu acho que pra animação isso aqui favorece bastante, entendeu? Então por isso que eu vou tentar um design um pouquinho diferente dessa vez pro meu personagem, tá? Então é isso. Aí é aquele negócio, pessoal, aqui tem que entrar um lance de uma certa liberdade artística, vamos dizer assim. Deixa eu começar ele aqui do zero, novamente. Esse personagem, eu vou sempre começar ele de um cubo. Você pode jogar aqui 2 de subdivisão, dar um smooth. Então isso aqui vai ser o corpinho dele, tá vendo? E é com base no corpo, aí que você vai fazer o resto. Você pode fazer um corte nele aqui no meio e fazer uma modelagem de leve, entendeu? Mas são pecinhas separadas, tá? Eu vou colocar um cilindro. Ó, tudo vai ser... Eu vou deixar tudo com uma subdivisão de 2 aqui, ó. Tira esse Optimal Display. Um só, pode ser? Vou deixar smooth. E eu vou colocar só um corte aqui, tá vendo? Bem de leve, só pra... Legal. Aqui, ó, eu já duplico. É aquele negócio, né? Como esse design eu já fiz ele algumas vezes, né, pessoal? Então já meio que sei mais ou menos o que fazer, tá?
É isso, primeiro eu vou espalhando as peças e depois... É assim, depois que eu acabar de fazer a colocagem dele, eu ainda vou abrir aqui e vou ficar mais uma meia hora mexendo em tamanho, né? Eu gosto de fazer isso tudo sozinho depois, mexendo em tamanho e proporção, sabe? Só pra arrumar com bastante paciência tudo, sabe? Os tamanhos, deixar ele bem legal, bem gordinho, bem... proporção bem interessante, sabe? Mas beleza, por enquanto é isso aqui. E eu vou pegar esse tufinho aqui, ó, e eu faço também um pro lado aqui a bochecha dele. Porque depois a gente ainda vai juntar tudo, né? E aí fazer a escultura, pra deixar a geometria, o modelo fluidinho, né? Bonitinho. Legal, mais ou menos isso aqui. Fazer o olhinho dele também, 2 cubos mesmo, pode ser? Bom, pessoal, até aqui, ó, eu acho que eu demorei uns 20 minutos, mais ou menos. Mas é o que eu gostaria de fazer agora, né? Quando você chega aqui, você fez só os, vamos dizer assim, as peças, né? Você só colocou as peças no lugar. A gente fez isso, a gente saiu daqui, que são algumas pecinhas separadas. A maioria dessas peças aqui é um box com subdivisão, tá? Apenas tem alguma modelagem em algum deles, né? Mas a maioria é só um box com subdivisão mesmo. E umas geometrias bem simples, ó. Eu acho que a mais trabalhada aqui, no caso, é essa do pezinho, ó. Mas não é nada, tá vendo? Se eu desligar a subdivisão, você vai ver que é só um cubinho aqui, tá? Legal. Fazer um outro processo que chama retopologia. Porque esse modelo aqui, ele tá bombando de polígono. Ele tem muita malha aqui. Então a gente precisa ir para uma outra etapa depois, que é redesenhar uma malha por cima dessa, para que a gente tenha um modelo pronto para ir para engine de jogo ou para o filme, né? Um modelo que tenha os cortes feitos no lugar certo, as divisões, né? Então é um outro processo, é tudo uma etapa. Primeiro a blocagem, depois a escultura, depois a retopologia. E depois vai ter ainda material, rigging e outras etapas do processo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, as ferramentas que a gente vai precisar usar e conhecer para estar performando essa escultura aqui. Então vamos lá. Primeira ferramenta que você precisa conhecer é o booleano. Por quê? O processo é isso aqui, ó. Se eu tiver duas peças aqui, vou pegar a esfera e o box, que vai dar para exemplificar fácil. Se eu pegar duas peças aqui, eu posso juntar as duas peças uma com a outra. Então eu tenho uma ferramenta aqui que chama boolean. Então o que o boolean vai fazer? Você seleciona ela aqui, pega o conta-gotas e pega a outra peça. Se eu esconder ela aqui, você vai perceber que ela recortou uma peça com a outra. Ou então, vamos esconder ela aqui, ou então você pode unir uma com a outra. Também que ele tirou o miolo, recortou
É isso aqui que eu quero. Chegou nisso aqui, você pode converter ao Visual Geometry to Mesh. Ele vira uma única geometria aqui. Então, isso aqui a gente pode usar para fazer a nossa junção das geometrias, né? Das primitivas, né? Do nosso modelo. Uma vez que eu juntei isso aqui, eu tenho que ir agora para as ferramentas de escultura. Eu tenho que ir para o Sculpt Mode. Aqui no Sculpt Mode tem um tipo de topologia que é essa Geotopo. Aqui, quando você liga isso aqui, o que ele vai fazer? Se você alterar, eu vou usar aqui essa ferramenta que é o X, que é a primeira aqui, o que ele faz? Ele altera, ó, ele sobe, tá vendo? Então, com a topologia dinâmica, você consegue agora fazer elevações da malha, né? E se eu passar isso aqui entre na intersecção, né, das duas geometrias, tá vendo? E usar o Shift ele suaviza. Então, quando eu passo o X, ele cria novas geometrias, porque a ferramenta que eu estou usando é a topologia dinâmica, e aí quando eu passo com o Shift segurado, aí ele dá uma suavizada. Então, com isso, pessoal, eu consigo fazer a junção das peças do meu modelo, tá? Legal. Então, eu teria que chegar e fazer isso em todo o meu bonequinho lá, para colar uma peça na outra e não ficar parecendo que é um monte de geometria, né, encaixada uma na outra, que aí vai ficando com aquela cara de orgânico, né? Legal. Então, o processo é isso daqui. A topologia dinâmica, pessoal, ela gera malhas triangulares. Ó, se você for, cada vez que você elevar ela aqui, ele vai gerar novas geometrias, né? Então, ela vai gerar essas malhas triangulares aqui. Ó, o Shift você consegue ir arredondando, né? Existe uma outra forma de topologia, que é o remesh, que é como se fosse uma topologia também, não é dinâmica, na verdade, você tem que ir fazendo, atualizando você mesmo, né? Tem que ter um pouco de, vamos dizer assim, bom senso para fazer a atualização da malha aqui. Mas o que é o remesh? Ele é uma redefinição da malha a partir de um voxel, né? Um grid de voxel seria. Então, como que eu vou usar ela? Pode desligar a topologia dinâmica. E o remesh, ele é só dois comandos aqui, ó. Um é o R, e se você apertar, passar o mouse para os lados, o R ele te dá o tamanho, a densidade desse grid de voxels. Só isso. Então isso vai depender do tanto de nível de detalhe que você está dando na modelagem. Você sempre começa com um voxel assim, e aí depois você vai diminuindo. Conforme você vai aumentando o detalhamento, na escultura você vai diminuindo isso aqui, tá? Então vou começar com esse, mais ou menos desse tamanho. E aí é só apertar o Ctrl R, Command R, ele redefine a malha, tá vendo? Ó? Então a geometria já ficou muito mais limpa aqui nesse caso, e aí você consegue continuar esculpindo. Para vocês entenderem, ó, se eu pegar aqui o X e tirar a topologia do lugar, vou forçar ela bastante aqui, para elevar bastante a malha. Ó. Cada vez que você mudar bastante a silhueta, você pode dar Command R de novo, você viu que ele redefiniu a geometria, e conforme você vai adicionando mais detalhes, vamos supor que eu queira fazer algum detalhe menorzinho aqui, ó, eu não vou ter malha suficiente. Então eu dou o R, o grid, né, diminuo ele ainda mais, ele ficou, né, na última posição que eu deixei, e aí você dá o Command R novamente, tem que ir aos pouquinhos, né, vai gradativamente conforme você vai adicionando detalhe. E aí agora você consegue ter mais pontos aqui para estar esculpindo, tá? Beleza, pessoal? Meio que essas são as ferramentas que a gente deveria entender para utilizar, né? E é aquele negócio, se você baixar muito a resolução, se eu pegar o R, aumentar, né, na verdade, o tamanho do voxel e fizer o remesh, perceba que eu perdi o detalhamento, né? Não adianta agora eu... Isso aqui seria, na verdade, se você quiser exportar a geometria, né? Tem que meio que saber o que você está fazendo aqui, né? Legal, então esse aqui é o princípio, tá, pessoal? Tem que reunir todas as ferramentas que a gente aprendeu até aqui, que são as ferramentas de modelagem, escultura, agora essas de topologia dinâmica, né? E fazer isso no personagem. Então eu vou pegar aqui a blocagem do meu personagem aqui, e aí como que eu começaria a fazer essa escultura aqui? Vamos lá. O primeiro passo, pessoal, seria sair juntando todo mundo. Para fazer aquele booleano com todo mundo, primeiro eu vou pegar só metade dele aqui, só para exemplificar mais fácil. Então, vou deixar só metadinha, e o bico eu vou fazer um modelo diferente, separado, e isso aqui também, como vai ter animações diferentes, né, eu quero deixar ele bem cartuzinho, eu vou deixar separado ali. Então o modelo vai ser isso daqui. O primeiro passo é juntar todo mundo. Deixa eu alinhar o pivô no meio aqui. Então isso tudo aqui, eu vou dar um Visual Geometry to Mesh. Então todo mundo virou uma malha de ponto, tá? Eu colapsei
todos os turbo smooth aqui, né, todos os subdivisão, né? E agora eu preciso sair juntando essas geometrias, só que se eu fizer isso pelo modificador Boolean, eu vou demorar muito tempo. Então já instala o add-on, ó, vem aqui o add-on, preferências, adiciona aqui ó, o Bool Tool, eu já deixei ele adicionado, tá? O Bool Tool, ele é o Boolean, só que mais rápido, tá? Então eu vou fazer em menos cliques essa junção da malha. Então como que vai ser, ó? Eu vou selecionar os dois, N de navio, e aí eu vou vir aqui, ó, Tool, né, perdão, Edit, Bool Tool, e aí você só dá aqui, ó, União, ele já junta os dois com União, Apply All. Então, em 2 cliques ele já fez toda aquela junção que eu demorei mais cliques para fazer, né? Até adicionar o modificador, pegar o conta-gota, mudar para união, enfim. Então, o plugin aqui vai ajudar bastante nessa hora. É só em sequência, tá vendo? Seleciono mais um aqui, união, apply all. Seleciono, união, apply all. Não dá para selecionar todo mundo de uma vez. Tem que ser sempre de 2 em 2, tá? Aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque essas peças estão em 3 juntas, né? Eu vou até dar um P, ó, no Loose Parts, e fazer cada pedacinho separado. Porque às vezes você junta todo mundo de uma vez e ele não faz o boolean adequadamente, tá? Vamos lá, união, apply all, união. Ok? Aqui pode ver que ele juntou todo mundo e removeu o meio, né? O mais importante é isso, é tirar o excesso que fica interseccionando ali, tá? E por último, aqui, ó, união e o topetinho dele. Mesma coisa no topete, ó, P, Loose Parts, união, apply all. Legal, 2 minutinhos, você consegue juntar todo mundo. Se quiser excluir metade do modelo, faltou a mãozinha, né? Então vamos juntar todo mundo aqui. Legal, pessoal? Então, assim, em 2 minutos, o que eu fiz aqui? Esse processo foi só juntar uma peça com a outra. Deixa eu salvar mais um aqui. Então, depois da blocagem final, eu tenho blocagem booleans. Tá? Tudo é um processo aqui. Legal, depois que eu juntei todo mundo, então, agora eu vou começar a minha escultura. Ó. O mirror eu vou deixar ele aqui. Você poderia também colapsar ele, ó, Visual Geometry aqui, to Mesh, e começar a esculpir. E eu já ligo aqui o X, ó, a simetria em X, ligo a topologia dinâmica. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter que ir juntando as peças aqui agora. Ó. X, tá vendo? Um clique ele já criou uma geometria. Você passa o Shift e consegue folgar essa divisãozinha. O Shift aqui vai ser o mais importante, tá, pessoal? Porque você vai passando ele aqui, ó, ele vai arredondando. E quando você dá um clique com a ferramenta X, né, que é isso aqui, ó, é o Draw, ó, ele vai criando mais geometria. Então, é assim que a gente consegue ir alinhando o modelo, tá? Aqui também. Ok? E lembra também, ó, se você afasta e aperta aqui o Draw, também quanto mais se aproxima, maior você vai criando densidade aqui. Agora, se você afastar e der um clique, ó, você diminui a densidade. Aí você consegue ir refazendo a malha, né? Tem que sentir a ferramenta aí, pessoal. Tem que treinar, porque você vai perceber várias coisas assim. Tipo, isso são detalhes que se fosse fazer na modelagem, né? Na modelagem poligonal, cortando ali o polígono e tal, aí ia ficar complicado, né? Não é todo mundo que tem uma visão disso, embora eu considere uma hiperhabilidade saber modelar um personagem no polígono mesmo também. Não desprezem, vamos dizer assim, essa habilidade, viu, pessoal? Porque tem personagem que você não precisa dar essa volta toda, modelar, fazer escultura, blocagem. Às vezes você sai puxando no polígono ali já vai mais rápido, sabe? Dependendo do que for. Bom, esse personagem ele é bem simples, né? Geralmente a galera que tá esculpindo gosta de estudar escultura, né? Anatomia. Aqui não é o caso, aqui é mais para sentir a ferramenta e saber fazer o processo do começo até o fim. Isso que é o mais importante. Até colocar o rigging e colocar ele no game, tá?
eu diria que é uma horinha de trabalho, é uma hora usando aí as ferramentas de escultura, tudo isso que eu mostrei aqui agora, só acertando o volume, né? Chegar num modelinho desse aqui, e é isso aí, tá, pessoal? Façam o processo inteiro, façam várias e várias vezes. Isso aqui é um processo artístico, exige muita paciência, tem que colocar a musiquinha aí curtindo, sem querer terminar logo, caprichando, né? Aí você consegue dar uns detalhes no pezinho, os vincos, né? A gente vai começar a fazer a retopologia desse modelo para chegar numa geometria que dê para deformar, dobrar e depois inserir no ambiente do jogo, tá bom? É isso aí. O que eu faria aqui, ó, é que eu não vou fazer uma hora de live para fazer isso para vocês, porque eu sei que a paciência não vai deixar vocês assistirem também. Mas eu pegaria esse modelo e ficaria aqui uma hora só trabalhando com a escultura, colocando volume, alisando, colocando um detalhe, um vinco, tá bom? E aí chegaria até aqui, que foi o que eu fiz para chegar até aqui, depois que eu terminei na aula que a gente fez no Meet, na aula passada, né? Eu ainda peguei uma hora em cima do modelo e fiquei modelando o biquinho, tá chegando nos formatos mais legais, alisando ele, e parei por aqui. Não vou colocar mais detalhe. A partir da próxima aula, então, é pegar esse modelo, que está super denso de polígono, tá vendo? 100 mil polígonos, não é assim que você vai conseguir colocar o personagem num filtro, tá? Por exemplo. Até daria, né? Se você pega uma geometria dessa, usando a própria ferramenta de escultura, o próprio Remesh, por exemplo, ó, quando você faz isso aqui com a malha, você consegue um modelo mais otimizado, né? Vai perder um monte de detalhe. Ou então, vou voltar aqui, existe um modificador que se chama Decimate. Ó. Decimate, ele vai te dar, ele fala assim, quantos por cento você quer de polígono? Eu quero só 0,2, só 20%. Então ele já vai tirando por topologia, por proximidade, porém essa malha vai ficar toda triangular. Não, eu quero menos ainda, 0,05% só 5% dos polígonos. Você até consegue chegar, ou então 0,01. Porém, o que vai acontecer? Isso aqui para dobrar não vai ficar legal. Na hora que você dobrar o braço aqui, vai voar um triângulo aqui, uma ponta de um vértice, tá com pouquíssimo polígono. Né? O ideal é ter os cortes nas alturas certas, tal. Então tem vários processos, aí cada um vai levar a um resultado. No caso, eu não vou fazer o Decimate ou não vou usar o Remesh, eu vou fazer a retopologia mesmo do modelo, que é sair desenhando uma malha nova por cima dele, tá bom? Não é dali para cá direto. Existe um processo aqui e você vai ter que entender todo esse processo. Então vamos lá. Isso é o que eu vou explicar na aula hoje, aqui agora, tá? Se você assistir esse treinamento, essa aula hoje até o fim, você vai pelo menos entender o processo para chegar naquele monte de bolinha até isso aqui, tá bom? Então prestem atenção. Então é o seguinte, pessoal, o primeiro passo de todos é isso aqui. Primeiro a gente tem que saber um pouco do ferramental do 3D Studio Max, do Blender, desculpa. Primeiro a gente tem que saber um pouco do ferramental do Blender para conseguir fazer isso que a gente chama de blocagem do modelo. Isso daqui é um monte de objetos separado. Não tem modelos muito complexos aqui, porque cada um é uma peça separada. Então, ó, isso aqui está separado, isso está separado. Isso aqui é uma bola com, na verdade, um cubo com subdivisão, tá vendo? É só um cubo e uma subdivisão. Então, o que acontece? Isso aqui é um cilindro. Não, esse aqui é um cubo também, com subdivisão. Isso aqui é um cilindro. Então, só com essas primitivas geométricas aqui, sem se preocupar muito com o wireframe. Não se preocupa com a malha, com a fluência da malha. Tenta só chegar num bloco, numa massa inicial, tá bom? É isso aqui. Para isso você vai precisar saber um pouco do ferramental do Blender, saber um pouco dos modificadores, da modelagem poligonal. A forma mais complexa que tem aqui são esses topetinhos, que na verdade, o que é isso? Aquilo ali é só uma geometria com uma única divisão, que eu faço o formato de uma gota, né? Parece quase uma coxinha. Então, isso daqui com subdivisão, se você dobrar com o Simple Deform, por exemplo, então você consegue uma forma dessa. E aí dá pra usar alguns desses, né, pra fazer aqueles detalhezinhos ali, aqueles penachos que eu fiz ali. É praticamente isso aqui, tá? Eu fui posicionando eles aí, tá? Então, essa é a primeira etapa. Eu até coloquei, aqui tá vendo, 20 minutos. Isso aqui, 20, 30 minutos você consegue fazer. Que é pegar a imagem do seu personagem, a ideia, o desenho, o conceito inicial e chegar nisso daqui. Com peças separadas, né? Bolinha com subdivisão, cubinho com subdivisão e cilindro, praticamente isso. Alguma coisa ou outra aqui eu dei uma puxada no polígono, no vértice ali, só para chegar no formato mais básico, tá? Legal. A partir disso aqui, pessoal, a gente tem que pular disso para isso aqui agora.
Ó, essa aqui é a minha escultura básica. O que é isso aqui? Ó? Olha o tanto de polígono que esse cara tem. Isso daqui é apenas o processo de juntar todos aqueles caras lá e começar a esculpir. Então deixa eu abrir novamente aqui, deixa eu voltar na blocagem aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Ó? Deixa eu pegar duas geometrias. Eu deveria pegar elas aqui, ó, Visual Geometry Mesh, que é o Command A. Deixa eu ligar os meus atalhos aqui para ajudar vocês. Então eu poderia juntar as duas geometrias, ó, Visual Geometry Mesh. Para juntar uma na outra, para não ficar essa sobra de malha para dentro aqui interseccionando, porque não vai dar para fazer a escultura dessa maneira, eu precisaria chegar aqui e usar um modificador, que é o Boolean. Boolean tá aqui, ó. Aí você dá uma união, pega o outro objeto, e aqui ele vai fazer aqui, ó. E aí esse aqui você pode apagar depois. Esse aqui, ó, você deleta ele. Perdão, deleta não. Ele precisa ser convertido primeiro, ó, Visual Geometry to Mesh. E aí você tem essa forma aqui, e aí assim o outro você pode deletar. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai juntar uma geometria com a outra. Tá vendo que ele recortou a intersecção das malhas? E aí o ruim é que assim, ele gerou muitos triângulos aqui, tá vendo? A malha não ficou com uma boa fluência, né? Então, isso aqui a gente vai precisar resolver. Como que a gente resolve isso aqui? Através da escultura, da topologia dinâmica. Uma coisa, esse bool aqui, esse boolean que eu fiz aqui, como a gente vai ter que fazer diversos objetos, cada um vai ter que fazer um boolean, só para você não gastar muito tempo aplicando o modificador diversas vezes, eu já recomendo que vocês instalem esse add-on aqui, que é o Bool Tool. Tá vendo? Como que o Bool Tool funciona? É muito simples. Ó. Depois você instalar ele, ele vai aparecer aqui em Edit. Tá vendo que você tem aqui o Bool Tool. E aí você tem que selecionar uma geometria, selecionar, por exemplo, aqui no caso do pezinho dele, tudo bem que ele está com Mirror, está com Subdivision também? Não, mas está zero, né? Vou pôr uma subdivisão, e eu vou até apagar o Mirror aqui, não precisa dele, a gente faz um lado só, no final espelha, mas só para a gente ver. Então eu tenho aqui duas geometrias, estão interseccionando. Se eu quiser juntar com mais facilidade uma na outra, ó, pode até dar uma divisão a mais aqui, por exemplo. Visual Geometry Mesh. Vai aos pouquinhos, tá? Não taca polígono de uma vez, vai aos pouquinhos subdividindo. Aí eu tenho que selecionar um, selecionar o outro, e aí Bool Tool, união, Apply All. Apply All ele já joga tudo fora, já converte tudo para malha, tá vendo? Então é 2 cliques só, você consegue juntar um com o outro. Ó, pode ver que não tem mais a intersecção. E ainda mais rápido que isso, você poderia pegar um, pegar o outro, e usar aqui, ó, Ctrl, Shift, Command, aqui é Ctrl Command porque eu tô no Mac, né? No Windows seria Command, Alt, não sei, ou Command, Ctrl, mais. Não pede mais, e pior que não foi. É Ctrl, Shift, mais, então. Olha lá, Shift, Ctrl, não pede mais. Mais ou menos, menos recortaria, né, o Boolean. Então ele já fez com um atalho isso tudo de uma vez. E também simples, você consegue ir fazendo as junções, tem que ser um por um, não dá pra fazer tudo de uma vez. Faz esse aqui, o que ele vai fazer? Ó? Ele já juntou, já colapsou tudo, tá vendo? Já virou, isso aqui já virou uma malha única. Né? Muito simples, é um clique só. Então é selecionar esse, selecionar o outro, Command Shift, Ctrl Shift, mais. E aí pegando um por um. Percebe que assim, aqui como tem duas geometrias, ah não, ele tá comigo aqui, esquece. Então pega sempre uma de cada vez, tá? Essa e essa, adicionei, essa e essa, adicionei. E percebe que ó, toda vez que você adiciona, ele recorta o interior. E aí você vai ter que fazer isso em tudo. Qual que é o passo agora? Eu vou ter que ir usando as ferramentas de escultura para ir refazendo os cantinhos, né? Porque isso aqui parece estar enfiado ali, fora que, olha o tanto de triângulo, essa geometria está toda irregular aqui, né? Então eu preciso refazer esses cantinhos. Como que eu faço isso? Modo de escultura, Dinto, topologia dinâmica, dá um OK aqui. Se você ligar a topologia dinâmica, já ajuda bem. Você pega aqui nas ferramentas o X, que é o primeiro ali, que é o Draw, F para diminuir o foco do pincel, e aí quando você dá um clique aqui, percebe que cada clique, como eu falei, ele é uma topologia dinâmica. Quando você tira o vértice do lugar ali, altera a silhueta, né, a topologia da malha, ele refaz toda a topologia, tá? Então a ideia é você ir passando isso aqui e o Shift, segurado, você suaviza. Então, ó, sem o wireframe, por exemplo, é isso aqui que você vai estar vendo. Você passa aqui com o X, eu gosto de deixar o wireframe para ter alguma noção do que eu estou fazendo. E aí o Shift, ele vai suavizar as dobrinhas, tá vendo? Então essa é uma das ferramentas mais úteis aqui, nesse caso. Você pode usar o X para ele refazer. Ó, um toque aqui ele já refaz tudo e o Shift se suaviza. Então toquei, depois Shift, vai suavizando. Então com isso no final, ainda não tá aquela malha bonita, lisona, né? Porém, ó, ele já vai juntando, já vai criando uma superfície bem mais legal, bem mais coerente. Depois que eu junto tudo, então aqui a mesma coisa. Ó. X. Ó, Shift ele vai sempre suavizar, né? E aí você já pode arredondar também, que aqui tá meio quadrado, aqui tem pouco polígono, né? Você dá um clique, ó, ele refaz a geometria, e o Shift vai suavizando, aqui também. Então bem mais fácil do que ficar
pensando onde cortar, né, onde fazer o loop. Aqui você não se preocupa muito com a geometria, né, com os wireframes, os loops, as linhas. Tenta chegar num bloco único com o seu modelo, tá? Tem uma outra ferramenta aqui, pessoal. Então eu vou desligar a topologia dinâmica, tá? Modo escultura. Só que sair do modo escultura ele desliga, né? Mas nesse momento eu vou desligar um pouquinho a topologia dinâmica. E tem uma outra opção aqui que é o remesh. Remesh, o que ele é? É uma retopologia dinâmica também, só que baseada em voxels, né? Então, se você apertar aqui o R, ele te dá um grid, que seria a densidade dos voxels, tá? Quando você diminui, quer dizer que ele vai ficar mais detalhadinho. Aumentou, ele vai ficar com menos definição. Aí você dá uma medida aqui no tamanho dos voxels, pra, por exemplo, enquanto eu estiver adicionando detalhe, eu preciso de mais polígono, né? Aí você vai aumentando a quantidade de voxels gradativamente. Que nem aqui no Dintopo, só quebrando a explicação um pouco, o Dintopo é o seguinte, ó, vamos ligar o Dintopo de novo. Eu cliquei aqui, ó, X, que é para pegar o draw, cliquei aqui, pode ver que ele refez a subdivisão de acordo com a distância, tá vendo? Ó? Se eu aproximar mais, quer dizer que eu vou dar mais detalhe. Então quando eu clico, ó, cada vez que eu aproximo, ele me dá uma subdivisão ainda maior, para eu conseguir o quê? Fazer mais detalhes da malha, né? Até a hora que você está fazendo aqui as rugas, os poros, né? Os detalhes mínimos da geometria. Tá? Então você pode usar esse recurso a seu favor também, gerar densidade, gerar polígono, só onde você vai querer algum detalhe, entendeu? Por isso que ele é essa topologia dinâmica. E se eu afastar aqui, por exemplo, ó, você está vendo que só pela distância, o raciocínio do programa é esse, né? Bom, você está aqui longe mexendo, não é um detalhe muito pequeno. Então com um clique aqui, ó, eu consigo refazer a topologia de novo, né? Isso que é interessante, legal. Então, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, voltando à outra topologia, que é o remesh, que são as duas, você pode usar as duas, elas têm um processo, vocês vão entender o processo. Eu geralmente uso o Dintopo, removo as quinas, depois eu mudo para o remesh e gero uma geometria e dou mais detalhes, né? Mas aqui seria o seguinte, então eu vou começar com um voxel maior, tá vendo? E aí o Ctrl R, olha o que ele vai fazer, ele vai refazer a geometria. Command R. Só que agora não é aquele monte de triângulo, tá vendo? Agora ele refez baseado nos voxels, né? E aí ficou um pouco mais quadradinha, a geometria ficou um pouco mais bonita, mas mesmo assim não soluciona, tá? Daqui em diante, se você continuar modelando, você vai perceber que a malha se comporta um pouquinho melhor, ela fica um pouquinho mais bonita, mais fluida, mas mesmo assim não é uma retopologia feita na mão, tá? Legal, então você continua esculpindo, continua usando as ferramentas de escultura aqui para chegar no modelo que você quer, legal? R, você consegue também que o grid parou no lugar que eu deixei, e aí quanto mais eu diminuir isso aqui e usar de novo o Command R, ou Ctrl R, mais segmento ele vai adicionando. Então eu vou alisando cada vez mais, R diminua a densidade ainda mais, Command R, refaço a geometria, consigo agora mais polígono para detalhar cada vez mais a geometria. Aí você tem que ir aos pouquinhos, né? Porque não dá para você voltar, por exemplo, né? Não tem um histórico de subdivisões, né? Então você vai adicionando aos poucos os detalhes, e é aquele negócio, se você volta a densidade do grid, né? Por exemplo aqui, ó, Command R, ele vai refazer a malha, porém alguns detalhes você perdeu, tá vendo? Então você vai indo aos poucos até não conseguir mais adicionar polígono, aí já era, aí é a etapa final do seu modelo, né? Tudo tem um processo. Aqui esse personagem ele é bem simples, pessoal, para focar o ferramental, saber usar a escultura, a modelagem, a blocagem. Pode que ele é geométrico, eu nem estou muito preocupado com anatomia, né? Eu acho até um erro você começar a esculpir preocupado com músculo, anatomia. Primeiro aprende a ferramenta, pega a base da ferramenta e depois você vai estudando arte, desenho e vai aplicando, tá? Legal, então a gente consegue chegar nisso aqui. Tá, mas e aí, Tito, como que isso aqui ainda vai virar aquele modelo todo bonitão que você colocou ali há pouco na cena, né? Aquele modelo cheio de loop, todo fluido. Deixa eu sair desse arquivo para eu não salvar sem querer. Mas e como que isso aqui vai virar, por exemplo, isso aqui, que é uma malha que tá, ó, toda fluidinha. O loop ele vem embora aqui, você seleciona o loop aqui, ele dá a volta, entendeu? É isso que faz o modelo se comportar bem, depois da animação dobrar bem, deformar legal. Precisa ter uma boa fluência da malha, da geometria, tá bom? Senão não vai dar certo. Então, como que você faz aquilo lá, tudo zoado, virar isso aqui, Tito? Retopologia. Precisa agora redesenhar uma malha por cima da outra. Como que a gente vai fazer isso, então? Vamos lá. Eu vou fazer aqui o processo bem de novo, para a gente fixar novamente. Eu vou pegar o cubo, vou pegar uma esfera aqui, finge que é uma esfera. A gente sabe que é um cubo com subdivisão, mas você vai fingir que é uma esfera. Aí vamos supor que isso aqui é o nosso personagem, né? Vocês já estão entendendo o processo, a lógica do processo. Então eu vou jogar aqui uma subdivisão nesse, vou converter para geometria, vou pegar lá o meu Bool Tools, que está instalado aqui, legal. Seleciono os dois. Então, Ctrl Shift mais, fiz aqui um booleano, ó, removeu as intersecções, aí eu vou lá no modo de escultura, e aí o primeiro passo é remover essas beiradinhas. Ligo a topologia dinâmica, ok? Ele fala que você vai perder o V, né? Porque ele não consegue manter o VW da malha, até porque não precisa, porque você ainda está modelando. Então, aquela mensagem que dá lá, é isso aí. Se tiver um VW nessa hora, ele manda para o espaço. Preciso então refazer essas beiradas, né? As quinas. Tudo aqui você começa primeiro com a topologia dinâmica, o X, que é o draw, vai adicionando polígonos a mais nessas juntas, ó. Você passa ele bem fraquinho que ele já adiciona.
E aí o Shift você consegue aqui. Pode ser bem pequeno se quiser, né? Tu tem que ter um pouquinho de paciência aqui e sempre regulando o brush toda hora. Legal. Então já chegando no modelo aqui, as beiradinhas também, ó, você consegue passar o draw, arredondar. Ah, quer fazer uma beiradinha bem pequena aqui, ó, passa o draw bem próximo. Então dá para girar mais segmento, depois o Shift. Legal. Então cheguei nisso aqui, finge que você terminou a sua escultura. Beleza? Posso dar aqui um remesh, se eu quiser ainda continuar modelando ou deixar. A malha fica com a fluência um pouquinho melhor, entendeu? Porque não fica pulando esse monte de triângulo aí, então facilita um pouco. Então vai lá, mesma coisa, desliga a topologia dinâmica, aperta o R, vê aqui se o grid tá vendo? Olha o tamanho do polígono aqui, o grid tem que estar um pouquinho menor, né? Pra você manter, preservar a definição da malha e ainda ir um pouquinho para cima, né? Como de R, fiz isso aqui, uma nova topologia, bacana. Nesse momento ainda vou ajustar um pouquinho, eu posso usar aqui o Shift. Também que toda hora eu tô com o Shift apertado aqui, ele vai resolver bem a malha, porque vamos colocar o Smooth aqui, vamos ligar o Shade Smooth. Mas vocês vão perceber que, ó, tá vendo aqui que ele tá meio amassado, né? O Shift, ó, ele vai espaçando os vértices, vai suavizando ele, que vai deixar a malha bem lisinha, tá? Legal, vou fazer só essa forma aqui para ficar mais fácil de a gente ver as coisas, trabalhar, tá? Chegou nisso aqui, pessoal, a próxima etapa é retopologia agora. Eu vou mostrar aqui as 3 ferramentas, que são as ferramentas que eu uso quase que o tempo todo, mas na verdade você tem que usar tudo que você souber do Blender. Mas aprende essas 3 ferramentas e técnicas. A primeira dela é o Iman. Iman é o Project, o Face Project, Project Individual Elements. Deixa aqui em Move. Qual que é a ideia? Cria aqui um plano, tá vendo que o plano... Vou colocar o plano aqui. O que é o Project Individual Elements? Você tem que deixar ligado o Iman. Eu vou colocar algumas subdivisões aqui, ó. Add, Subdivide. Só para ter alguns vértices, tá vendo? O que ele vai fazer aqui? Quando você mover, que é o G, olha o que ele fez. Ele projetou a malha lá para frente. É como se ele estivesse olhando de frente aqui para a câmera e ele joga os vértices até ele achar a geometria. Então o que ele fez aqui foi, olha lá, projetar. Ele encapou, tá bem? Porém isso acontece só quando eu usar o G, ó, que é para mover o G. Então que eu vou movendo ele aqui e ele vai projetando, né? Se eu rotacionar, por exemplo, nada acontece. Ou escalonar também. Teria que dar uma escalonada, e aí G de novo, ó, tem que deixar ele virado aqui, porque vai projetar reto de acordo com a vista, tá? Ó, G, se eu jogar ele pra fora, ó, ele projeta ou lá pra onde ele estava, ou lá pra baixo. Ok? Então a ideia é isso aqui, ó. Projetar a malha. Legal. E aí com isso aqui você conseguiria também pegar um loop, ó, e sair estrudando aqui. Muito importante, para enxergar a malha que tá dentro, porque como a nova malha tem menos polígono, ela vai entrar, né? Vai ficar só os pontinhos pra cima. Então a gente tem que ver essa aba das visualizações aqui, ó. Seleciona a malha de baixo, que é a da retopologia, e marca aqui, ó, Viewport Display, in front, ele sempre vai mostrar ela por cima. Geralmente eu quero mudar a cor dela também, aí você vem aqui na visualização do material e coloca aqui, ó, Object. Então agora ele vai respeitar a cor do objeto, que no caso é essa aqui, ó. Aí você consegue mudar um pouquinho a cor dela. Ele fica uma cor meio confusa porque ele soma com o vermelho da malha, né? Então, branco seria vermelho, então fica um pouco confuso. Mas é só pra gente enxergar a malha por cima, tá? Percebe que ela está ligeiramente por baixo, tá vendo? Porém, por causa dessa opção em front, ele sempre mostra no plano de cima. Legal. Então, com isso aqui eu consigo, pego aqui o vértice, eu vou posicionando um por um. Tá vendo? Sempre com o ímã ligado ali. Porque depois é só pegar o E e sair puxando aqui, ó, E, G. Sempre no caso aqui na movimentação, tá? Crio novos cortes. Então, se você cortar ele aqui, não vai conseguir. Ó. Corta ele aqui, ó. Move ele para os lados. Você vai ver que ele já... né? Mas toma cuidado, é sempre o lance da projeção. Tem sempre que arrumar a vista antes de fazer as coisas, porque ele sempre vai jogar para frente. Aqui. Legal? Então você encapa o objeto dessa maneira. Outra coisa que você pode fazer aqui, vou criar outra geometria até. Vou pegar aqui o Mesh, pode ser um cubo mesmo. Deixa eu apagar esse aqui, vai. Agora eu vou desligar o ímã. Vou até dar algumas subdivisões nele. E eu vou envolver, só para a gente ver o funcionamento da ferramenta, eu já vou envolver esse cara aqui, tá vendo? O que dá para fazer aqui?
Existe um modificador que chama Shrink Wrap. Esse cara a gente vai usar direto. Pego aqui o conta-gotas da geometria de dentro. O que ele vai fazer? Ele vai projetar uma malha para cima da outra. E aí, dessa maneira aqui, eu consigo ligar o modo escultura e, tipo, tá vendo? Ó, usando o relax, suavizando, ou pegar o G aqui, puxar a geometria, arrumar ela uma em cima da outra, tá? Mas, na verdade, o que ele faz aqui, ó, é pegar essa malha aqui em cima e projetar ela para dentro. Como que eu vou fazer isso aqui, então? Você pode, por exemplo... Ó, vou pôr o cubo aqui. Como a gente vai por etapas, né? Eu vou apagar, por enquanto, a parte de baixo dele. Aí presta atenção aqui nessas ferramentas, quer ver? Joguei no Shrink Wrap, pode ver que ele já projetou tudo pra cá, tá vendo? Ele tem 30% da malha, né? E aí agora, ó, presta atenção nessas opções. A malha original é essa aqui. Quando eu ligo esse botão, ele projeta pra malha, né? Então eu consigo agora enxergar os vértices no resultado final deles. Ligo aqui também o front, mudo um pouquinho a cor. Legal, então você liga todas as opções aqui, e aí você consegue começar a modelar. Se eu fizer um corte aqui, pode ver que ele já projeta para o lugar. Aqui é a mesma coisa, ó. Projetou, projetou. Um corte aqui em volta ele projeta também. E aí com isso você vai usando aqui as ferramentas, tipo, ó, pega o 2, pega a Edge, ó, E, para dar o extrude, E de novo. E. O que vai acontecer? Aqui eu estou mexendo ele, e às vezes ele fica meio fora de controle, né? Por quê? Porque a malha original ainda é isso, tá vendo? Ela está saindo muito do contexto dela. Ela está projetando. Se você sai com ela muito, às vezes ela vem projetar aqui, aqui, né? Então, eventualmente, é bom, é útil a gente colapsar isso aqui, ó. Dá um Visual Geometry Mesh e projeta de novo, ó. Simple Deform. Não, perdão, não é Simple Deform. É Shrink Wrap. E aí projeta de novo, entendeu? Porque aí você vai ter mais controle de onde está o vértice. Ok? Ó, liga ele aqui sempre. E aí você consegue ir modelando. Ó, o que está acontecendo aqui? Vamos ver a malha original. Ela está aqui, ó, tá muito para baixo, tá vendo? Você pode também pegar ela aqui e jogar ela para fora. Você pode meio que ir modelando aqui grotescamente, entendeu? Em volta do objeto. Ou então usar as ferramentas tipo de escultura, ó, relaxar ou puxar, entendeu? Então ele vai usando isso como uma base e projeta a geometria para você. Legal, né? E aí toda hora que, sei lá, começar a... É aquele negócio, quanto melhor for sua habilidade para modelar, mais vai ajudar aqui, né? Tudo aqui vai ajudar. E aí de tempos em tempos você faz isso. Vem aqui, dá um apply, ou dá um Visual Geometry Mesh e adiciona de novo. Shrink Wrap, pega de novo. Legal? Então, duas ferramentas que são úteis. Primeira é o imã, primeira é o Snap, segunda é o Shrink Wrap, para projetar. Aí você vai usando em conjunto. Tem parte que é mais fácil o imã, tem parte que é isso daqui. Não é uma fórmula, entendeu? Às vezes você para, vai modelando a mão mesmo, sem nada. Você vai usando a seu favor tudo que você souber. Última ferramenta aqui. Aí, pessoal, para essa última, você precisa aprender uma ferramenta que se chama... Vamos abrir aqui o menu de ferramentas. Aliás, não é esse aqui é mais simples. Cria um novo objeto aqui, que é esse Greasy Pencil. Ele até tem aqui em forma de ferramenta, mas eu acho mais útil esse aqui. Empty... Não, perdão. Greasy Pencil Blank. O que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto vazio. O Greasy Pencil é esse pincel. Você entra aqui no modo de desenhar, Draw Mode, agora você vai conseguir desenhar na tela, tá vendo? E ele faz o quê? Um shape 2D. Isso aqui é como se fosse uma linha, né? Você consegue modelar a partir daqui e tal. Não precisa saber muito dele aqui. Tudo que você precisa saber aqui é o seguinte. Vem aqui no modo de visualização, como ele tá preto, vou deixar ele aqui, ó, branquinho. Ó, amarelo pra gente conseguir ver bem. Entro no modo Draw. O que é o modo Draw? É pra riscar na tela, tá? E aí quando eu tô no modo Draw, deixa eu voltar aqui, eu tenho que ligar essa ferramenta aqui, Surface. E aí aqui é uma distância, tá? Deixa zero. O que é o Surface? Ele vai riscar em cima da geometria. Tá vendo? Ele projeta o risco aqui em cima. Isso daqui, pessoal, é uma linha. Se você pegar o Grease Pencil aqui, isso aqui é um sólido. Aí você converte em qualquer tipo de linha, limpa ponto, manipula ele da forma que você quiser. E aí você conseguiria fazer isso aqui, transformar numa geometria, num mesh. Porém, galera, existe aqui também, mais uma vez, para eu não ter o trabalho de toda hora pegar a linha, limpar, né? Eu tenho um plugin que faz isso.
Muito fácil. Vamos pegar aqui, vamos apagar ele daqui. Vou criar de novo, então. O plugin é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui as preferências. B, você digita aqui, ó. BS. É esse aqui, ó. B Surfaces. O que ele vai fazer, ó? Vamos lá, vou aprender a usar ele. Você instalou ele, ele vai aparecer aqui, no menu Edit, na direita, de novo. Seleciona aqui o objeto, Shift A. Aliás, nem precisa selecionar, mas Shift A. Crio aqui um Grease Pencil, Blank. Entro no modo de Draw, para desenhar. Deixo ele numa cor clara, aqui. Ele tem o material dele, ele tem a cor do Grease Pencil, mas o que você precisa por enquanto é aqui, ó. Na visualização da viewport por Object. Até porque lembra que a gente tinha setado aqui em Objeto, né? É isso que vai aparecer. Então, quando você desenhar aqui, ó. Ainda não, aliás, ele tá amarelo, mas precisa ligar a projeção Surface, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é desenhar a fluência da malha. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e fizer um risco aqui, pode sair meio tortinho, não tem problema, depois você vai arrumando. Mais um, percebe que eu estou fazendo no mesmo sentido, tá? Pode ir um para lá e o outro para cá. Vou fazer mais um aqui e mais um aqui. O que vai acontecer? Essas geometrias aqui, peraí que ele projetou muito alto, por isso que eu tiro essa distância aqui, ó, e deixo quase zeradinho. Que ele risca bem próximo da malha, tá? E às vezes pra pegar a firmeza é legal, vou fazer o traço muito grande, né? Então eu vou criar um loop aqui. Um aqui. Um aqui. Peraí que esse último faltou firmeza do traço aqui. Legal. É só para ele fazer um bloco, tá? Depois você vai arrumando os pontos, você vai ajustando. Legal, fiz esses 4 traços aqui, isso aqui são os loops da malha já. Então, como que a gente faz aqui? Primeira coisa que tem que fazer é initialize. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma surface nova aí na cena, tá? É tipo um mesh vazio. E aí você vem aqui, ó, G-Pencil, adiciono o Grease Pencil e dou um Add Surface. E já era. Ó, aqui tem que sair da ferramenta do Grease Pencil e voltar para cá. Então já era, ele já criou a geometria aqui para mim. Volto no Grease Pencil, Draw Mode de novo, e aí eu saio criando. Vou deixar isso aqui ó, no front. Legal. Aí de novo, geralmente eu apago o Grease Pencil para não dar confusão, adiciono um novo. Aí ó, mesmo esquema. Faço palhinha aqui, aqui. Legal, mesma coisa, só tem que pegar de novo, né, que eu apaguei, e Add Surface. E aí é aquele negócio, pessoal, vai usando tudo que você conhece, ó. Só de ligar o ímã aqui, também que ele não tá coladinho, certo? Mas só de pegar todo mundo e usar o G, ó, você já consegue projetar, ou então, pega isso aqui, já usa aqui, aí ele já tá... É legal que ele já cola com o wrap, tá vendo? O shrink wrap. Mas é colocar ele aqui e continuar a modelagem. Agora, com as suas habilidades de modelagem, ó, você consegue ir refazendo a geometria UF para criar face. Fazendo o corte também, que ele faz o corte e projeta já, né? E aí a malha vai ganhando, né? Formato, fluência. Pega aqui, ó, ferramenta de escultura. Tá vendo? O Relax vai te ajudando a projetar a malha em cima da outra. Então a ideia é essa, é um pouco de... Tem que ter uma visão da geometria, dos loops, né? E aí é treino, né, pessoal? Tipo, você precisa ganhar meio que uma visão espacial, depois entender como que a geometria vai ter que dobrar, né? Olha aí, crio novas faces. Como ele já está projetado, né? Nossa, já sai modelando aqui. Legal? Então, é isso, ó. É legal, depois você pega a manha, fica bem prazeroso de fazer. No começo assusta um pouco, mas é o que eu falo, domina as ferramentas primeiro, faz um treino, faz algum modelinho aí, só pra brincar. E aí depois você fica preocupado com formatos, né, anatomia e tal. Primeiro tem que ser de forma meio descontraída, eu diria, pra entender o ferramental mesmo. Legal, pessoal, então é isso aí, ó. Então, algumas horas aplicadas nesse processo,
eu conseguiria então chegar nisso daqui, ó. Ok? Sair disso para chegar nisso aqui. E aí o meu personagem é isso. Já aviso para vocês que para sair disso aqui, isso aqui foi 1 hora para transformar as bolinhas nessa escultura. Aí fiquei alisando, dando formato. Nem precisava de 1 hora, na verdade. Quem é mais experiente faz em 2 minutos isso. Eu que, como eu não fico o dia inteiro esculpindo personagem, né? Você sabe que você perde a prática, né? Agora a pessoa que modela mais o dia inteiro e tal, ela vai fazer com mais rapidez. Mas aqui 1 horinha eu transformei. Por isso que eu já deixei aqui até anotado que eu acho importante. Ó, meia hora você bloca o personagem. Aí você põe mais 1 hora de trabalho, você consegue chegar nisso aqui. O grande problema é agora. Tipo, para sair disso aqui e chegar nisso aqui, ó, eu coloquei pelas minhas contas aí umas 6 ou 7 horas de trabalho, tá? Então pensa que para um profissional é um dia de trabalho, né? Eu não gosto de fazer em um dia porque numa paulada só às vezes a mente cansa e é mais legal você fazer em 2 dias, 3 dias, sabe? 2 horinhas por dia, porque aí você enxerga bem as coisas, não cansa, né? Ou se você tiver na loucura mesmo, você vai direto. Mas eu acho que eu coloquei umas 6 ou 7 horas de trabalho. Acho não. Pus aí umas 6 ou 7 horas de trabalho, tá bom? Foi, se não me engano, eu comecei agora na sexta, aí fiz umas 2 horinhas, fui fazendo a pezinho, não sei o quê. Ainda vou mostrar pra vocês o processo todo, tá? Mas para sair da escultura e cair aqui, pode se preparar aí, porque é 2, 3 dias quebrando a cabeça, redesenhando e usando essas ferramentas que eu mostrei.
Bom, o que eu tenho aqui então é o meu personagem 3D. Então ele tem aqui, deixa eu abrir a janela do VW. Então, pra gente começar, o que eu tenho aqui é o meu personagem. Ele tá com todo o mapeamento VW feito e um material, tá vendo, ó, renomeado já a camisa, um material pro corpo, também o V do corpo todo aberto, separado, organizado, bonitinho. Ele tem aqui um outro objeto, que é o olho do personagem, vou deixar um outro material para ele separado. E todos esses assets aqui também, eu abri eles juntos. Todos esses aqui. Então, todos eles estão com o mapeamento aberto e eles compartilham o mesmo material. Legal? Então, com isso aqui, a gente consegue exportar o modelo. Vou abrir um novo projeto no Substance, deixar ele configurado para o Spark AR Studio. Texturas pode deixar 1024 mesmo, porque é o máximo que ele vai aceitar aqui. E selecionar o arquivo que você acabou de exportar. Então, você que é aluno aí do portal, já tem uma aula de Substance, uma aula básica, tá? Para aprender os primeiros comandos, a navegação. Aqui a gente vai ver que ele está separado em cada um dos mapas. Vamos começar a colocar as cores dele aqui então. Então, vou pegar primeiro o material do corpo, crio uma camada com baldinho, fill layer. Então, as outras camadas que vierem acima, eu vou mexer no brilho, na cor, e vou mascarar elas. Então, por exemplo, essa parte da perninha dele que é laranja, eu vou criar uma outra camada. E aí, se quiser mascarar ela, eu vou dar aqui, ó, a Edge Black Mask, ele vai sumir tudo, porque ele jogou uma máscara preta em cima. E usando a ferramenta de seleção por polígonos, ele acende até o wireframe. Eu gosto de vir aqui nas janelinhas, Window, Display. Se quiser deixar o wireframe branco ou um cinzinha claro, fica mais legal. Então vou apenas selecionar, como eu estou na camada de seleção aqui preta, eu só tenho preto e branco agora, e a seleção de polígono. Então fica bem simples fazer uma seleção. E mascarar de laranja apenas essa parte, né? Legal, vamos seguir aqui. E aí cada camada pode ter um brilho diferente. Aqui eu peguei sem querer um polígono, então eu inverto a cor, seleciono aqui, ele desfez. Mais uma camada, fill layer. Um preto bem escuro. Máscara, black mask. E vou deixar ele aparecer só a unha. Vou voltar aqui. Colocar um cinza bem escuro. Vou deixar ele bem brilhante. Se quiser mudar aqui a camisa, vou adicionar uma fill layer. Nunca deixar preto, preto, né? Só bem escuro. Então legal, já colorimos o corpo. O olho, eu tenho o mapa pronto aqui, o material pronto, e o rosto. Eu vou criar também uma outra camada para ele, fill layer.
Essa aqui só a pálpebra dele, né? Mais uma só para o cílio, para a sobrancelha, aliás. Mesma coisa, Black Mask e só isolo aqui. Vou colocar esse azulzinho na sobrancelha. E por último os dentes e a língua, mesma coisa. Camada de cor. Beleza? Então com isso eu tenho aqui todas as cores dele separado, consigo isolar os brilhos. Se você quiser também mesclar com os materiais do Substance, por exemplo, aqui o bico dele, eu conseguiria criar esses materiais prontos também. Por exemplo, sei lá, vou colocar uma textura de madeira por cima, aí ele vira como se fosse um Photoshop, né? E aí eu poderia, por exemplo, fazer um overlay de uma camada com a outra. No caso aqui, vou deixar bem sutil, bem fraquinho aqui. Então daria para usar alguns desses materiais compostos aqui prontos, né? Na verdade não é o caso aqui, eu vou até excluir ela, para deixar mais cartãozinho mesmo, tá? Legal, eu já preenchi então todas as cores do personagem. Vou fazer só um único ajuste aqui, que é nessa camada da perninha dele. Um pouquinho mais laranja. Legal, o próximo passo aqui é fazer o bake e exportar os mapas. Então é só clicar aqui no croissant, no ícone, dar um bake em todo mundo. Ele vai exportar todos os canais. Volta aqui, ó, Paint Mode e Export Textures, para ele exportar os mapas para alguma pasta. Vou selecionar tudo no desktop aqui mesmo. Vou exportar. Salvo também o projeto do Substance. Mesmo projeto do Substance. Então agora eu tenho o modelo FBX exportado e os mapas de textura. Ele exportou aqui, ó, a cor, o mapa emissivo e o mapa de normal. Esse a gente não precisa, então eu vou apagar. Esse eu apago, a camiseta, ó. Esse daqui é o mapa de oclusão, reflexo e metálico. Porque dependendo da engine que você tiver rodando os mapas, ele lê os mapas separados ou numa única composição. Então aqui ele já tem todas as informações de cor, no caso do MetaSpark, ele carrega esses 3 canais de uma vez, tá bom? Então os outros eu vou deixar aqui a cor, beleza? Mas o emissivo e o normal eu vou apagar, porque não tem detalhes para isso aqui, tá? Então o olho também não tem mapa por enquanto. E o rosto emissivo normal eu vou apagar. Então no final fiquei com o mapa de cor da camisa, o reflexo metálico da camisa, cor ORM, ok? Vou fechar todo mundo aqui. Aqui, pode salvar. Vou abrir um projeto zeradinho do MetaSpark, ele está atualizado aqui. Última versão, creio eu, porque ele não pediu nenhuma atualização hoje ainda. Então o primeiro passo é importar o FBX. Importa também todos os mapas. O primeiro passo é configurar os materiais. Ele demora um pouquinho para pensar, para trazer os mapas. O primeiro passo é configurar os materiais. Pode selecionar todo mundo aqui. Como o FBX exporta o material básico, né? Você tem que converter ele aqui, ó, de Standard para Physically Based.
Como que é a configuração desses materiais? Todos eles aqui tem que estar com o environment ligado para ele receber a iluminação do environment. Não precisa das luzes, pode apagar elas aqui, direcionar o ambiente. A única luz que eu vou colocar vai ser uma nova luz. Que é essa luz environment, tá? Ela consegue puxar o mapa de HDR. Eu vou procurar na biblioteca. Vou pegar essa textura de deserto aqui, sei lá. Legal, então você vai ver que ele está iluminando a cena aqui, os materiais. E se você girar o mapa, tá vendo? Você girou a iluminação da cena. E agora é só carregar os materiais de cada um deles aqui, ó. Então esse aqui, corpo, cor, corpo ORM, e aí você deixa tudo aqui no 100, e oclusão ORM também. A cor do material ela tem que ficar no branco, porque ele multiplica esse valor com o da textura. No caso, se você quiser criar uma variação de textura, alguma coisa, né? Legal, então tá lá nosso material no corpinho dele, na camisa agora. Mesmo esquema então, camisa color, camisa M, 100, branco. Ok. Legal? Aí eu já separei também as pálpebras dele, ó, pálpebra de baixo. Que depois você quiser animar, né? Isolar a geometria. E o olho, mesma coisa também. Vou deixar aqui branquinho. Eu tenho uma outra textura pro olho, que ela vai estar aqui, ó. Só um mapa mesmo. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a configuração. E agora o que está batendo aqui é a luz, né? Vamos pegar aqui Environment Light. Beleza? Ele está meio alaranjado assim, mas é por causa do mapa, né? Vou pegar um outro mapa de HDR. Vou pegar aqui a fábrica. Então esse aqui do banheiro sempre fica legal também. Se quiser, você ainda consegue influenciar com uma luz também, né? Beleza, então, pessoal? Então, esse daí, que é o intuito, é a gente produzir a textura no Substance. É bem mais rápido, né? Extrair os mapas, colorir as regiões. E, é claro, no Substance vai ter tudo, todos os recursos dele lá, materiais prontos, né? Aqueles métodos de mixar, mascarar. É tipo um Photoshop, né? Das texturas. E só que ele tem o controle dos níveis do shader, né? Do brilho, do reflexo. Tá bom? Então, espero que com essa aula vocês tenham esclarecido essa parte de produzir o mapa no Substance. Eu vou continuar com as aulas da produção desse personagem